Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Falamos diretamente com o Wendel sobre a possibilidade de vestir a camisa do Flamengo. Quem nos acompanha nas redes sociais, principalmente no Instagram, pôde acompanhar ao vivo ontem a nossa transmissão lá na Pelada. Pelada que acontece aqui mesmo no condomínio. Vai ter outra, e aí vai ser um torneio ainda maior. Preparem-se, porque várias feras do futebol mundial estarão por aqui, como sempre acontece, e falamos com o Wendel sobre a possibilidade de vestir a camisa do Flamengo, e ele realmente abriu o jogo, contou situações novas em que a gente vai poder trazer aqui agora para vocês, tanto ele quanto o grande amigo dele que mora com ele lá na Rússia, o Bernardo, que nos passou também algumas informações interessantíssimas. Vamos falar também sobre Matias Vinha. Matias Vinha, será que vem para o Flamengo ou Vinha? Essa daí não ficou legal não, hein? Mas será que ele vem para o Mengão? O Flamengo tem interesse, conforme disse lá atrás, há 2 meses atrás, o nosso amigo Deco SRN, realmente, pelo menos dos que eu vi, foi o primeiro que trouxe essa informação do interesse do Flamengo em Matias Vinha, e a coisa se confirmando a cada dia, podendo ser o lateral esquerdo do Flamengo. Você gostaria que o substituto do Felipe Luiz, você acha que o substituto do Felipe Luiz deve mesmo ser o Matias Vinha? Gostaria de outro nome? Juninho Capixaba, enfim, outros nomes do futebol brasileiro, do futebol mundial? Comente aqui no chat, porque a opinião de vocês é muito importante. Vídeo importante, vídeo com uma apuração direta com o jogador, então a gente pede o like. Se você achar que a gente merece, obviamente. Quem acompanhou a gente nas redes sociais acompanhou toda o que aconteceu ontem, né? O evento que aconteceu, que foi bem legal. A gente vai mostrar para vocês aqui o nosso contato, primeiramente com o próprio jogador, né? O contato com ele, com o Wendel. A gente fez alguns registros lá. O Wendel desesperado com o árbitro na pelada. Quem acha que pelada de boleiro é brincadeira, meu amigo? Tá enganado. Vale uma graninha boa as apostas que a galera brinca fazendo. Deixa o like e inscreva-se no nosso canal, Flamília da Nação, aqui embaixo. Vai começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta! Galera, Flamengo abre negociações para contratar Matias Vinha. Jogador da Roma, no entanto, está atuando no Sassuolo, no próprio futebol italiano. O jogador vem tendo uma boa performance, mas a equipe do Sassuolo é bem fraca, né? Uma equipe frágil, ocupa a 15ª colocação na Liga Italiana. E o Matias Vinha, das 16 partidas em que o Sassuolo jogou no campeonato italiano, ele jogou 13 partidas como titular. Quer dizer, tá muito bem. Gente, é um belíssimo jogador. Eu acredito que se o Flamengo consegue a contratação deste jogador, que inclusive o nome dele conta com a aprovação do Tite, é importante que se diga isso. O Flamengo sabe que para poder negociar com a Roma, precisa da liberação do Sassuolo, e o que o Sassuolo vai ganhar com isso, liberando o jogador assim de modo gratuito, um jogador que é o titular da equipe. Então tem que ter muita cautela nessa negociação. Não é uma negociação simples, mas uma negociação que deixa o Flamengo, sem nenhuma dúvida, muito mais fortalecido. Um jogador belíssimo, um jogador que se destacou muito nas conquistas do Palmeiras, né? Um período que o Palmeiras se tornou um time com várias conquistas em sequência. O Palmeiras consegue achar jogadores, né, cara? Aí vende o Matias Vinha, traz o Piquerez, que, cara, é muito bom lateral também. Não sei como é que o Flamengo não consegue encontrar, né? Lembrando que a Roma da Itália, ela pagou 13 milhões de euros na época para tirar o jogador do Palmeiras. Pagou 13 milhões. Hoje, a Roma quer mais ou menos algo em torno de 10 milhões de euros. O técnico da Roma na temporada era o José Mourinho, né? Quando ele foi emprestado para um clube inglês. E aí
ele não tem oportunidades com o treinador não conta com ele, quer dizer, então assim, são grandes as possibilidades, só que elas são maiores no meio do ano, porque o clube vai voltar, ele vai voltar do Sassuolo para a Roma, e aí a Roma não tem interesse em continuar com ele, vai tentar negociá-lo, e já deu o preço, 10 milhões de euros. Claro que o Flamengo vai tentar baixar essa pedida inicial e fazer aquele esquema que o Flamengo sempre faz em questões de contratações, né? Parcelamento e tal. Inclusive, a gente vai falar sobre isso aqui em relação ao Wendel, hein? Parcelamento que o Flamengo tentou junto ao Zenit. Nós vamos explicar detalhadamente aqui para vocês. Então, Matias Vinha é o jogador que chega, se o Flamengo conseguir concretizar essa contratação, ele chegaria para ser titular absoluto na lateral esquerda do Flamengo, barraria o Ayrton Lucas ou brigaria por posição? Bom, acho que o Flamengo fica muito forte do lado esquerdo, independente de quem joga, é a minha opinião. No lado direito continua um grande problema, né? O Flamengo precisando de um lateral direito, mas a gente, quando olha para o mercado, fala quem? Não é fácil. Não é fácil. Eu vejo muita gente falando de Danilo. Gente, o Danilo nem joga mais de lateral direito. Ele é zagueiro e capitão da Juventus da Itália. Então, assim, uma possibilidade que não existe. Pode existir mais à frente, mas nesse momento não existe. Acho que o Danilo poderia ser uma opção melhor para o Flamengo como zagueiro do que como lateral. O cara não joga mais de lateral. Enfim, não dá para poder contar com isso. Tem que buscar um lateral que se destaque nas categorias de base de outros clubes. A gente vê uma série, só você olhar, por exemplo, o Curitiba, por exemplo. Curitiba, gente, formou Dodô, formou o Ian Couto, que hoje está arrebentando no futebol espanhol, lidera, inclusive, é líder, tanto o time dele é líder do Campeonato Espanhol, quanto ele é líder em assistências do Campeonato Espanhol. O Curitiba tem ali uma série, parece uma escola de laterais direitos. O próprio Rafinha, que jogou no Flamengo, também veio do Curitiba. Hoje o lateral titular do Curitiba é o Natanael. O Flamengo, há um tempo atrás, teve interesse no Natanael. Enfim, será que o Flamengo poderia investir nesse jogador novamente? É um problema que é um jogador jovem, né? E jovem por jovem nós temos alguns lá, né? Como, por exemplo, o próprio... os que estão lá, né? São todos jogadores, Wesley e o Mateuzinho, jogadores jovens. Eu, particularmente, o Mateuzinho, para mim, não vai mudar em nada. O Flamengo poderia negociá-lo. Eu seguraria o Wesley. Eu acho que é um jogador que, ao lado de um experiente ali do lado dele, ele pode ser promissor mais à frente. Que o Palmeiras, o Wesley me lembra muito o Mike do Palmeiras, guardado as devidas proporções, tá? Não estou fazendo comparação em termos técnicos, mas o Mike, quando iniciou no Palmeiras, ele era extremamente criticado pela torcida do Palmeiras exatamente pelas tomadas de decisões erradas que ele tinha no momento do passe, do cruzamento, e a torcida não queria o Mike, reclamava e tal. Só que o Mike, ele tinha o Marcos Rocha, que era um professor, né, um titular absoluto da posição durante grande parte do tempo, e ele foi aprendendo, e com calma entrava no time, não era aquele jogador que iria entrar para ser o titular, então foi com calma, entrando e saindo. O jogador jovem oscila. Então eu manteria o Wesley no banco e contrataria um lateral direito titular, é a minha opinião. Bom, Gustavo Scarpa, a situação segue na mesma, o Flamengo está forte, entendam isso, não tem essa história de que o Atlético já levou. Não, o Atlético saiu na frente, claro, o Atlético foi o primeiro a fazer proposta e único. O Flamengo não fez proposta pelo Scarpa, quem acompanha o Família da Nação sabe, a gente vem dizendo isso antes dos veículos grandes dizerem. A gente vem falando, porque nós tivemos acesso a uma determinada pessoa que falou, o Flamengo está cavaleiro na situação, o Flamengo sabe o quanto pagar, e sabe o quanto acertar em termos financeiros com o jogador. A questão é familiar. Então não tem o porquê fazer uma proposta se o jogador não sinalizou ainda de forma positiva que quer voltar ao Brasil. Sabe? Então, o Atlético saiu na frente porque fez proposta. Sim, o clube está doido para vender. O primeiro que fizer, ele quer vender logo, mas resta saber se o jogador vai querer sair. A mesma coisa, por exemplo, se aparece uma proposta hoje para o Pablo. O Flamengo doido para vender, vai querer, esse clube aqui saiu na frente, eu aceito a proposta, mas tem que saber se ele vai querer ir, né? Então tem todas essas questões envolvendo o Scarpa, ainda não houve o convencimento da esposa do jogador, o jogador já aceita um projeto no futebol brasileiro, mas tem que ali haver um consenso familiar para que ele venha e retorne ao futebol brasileiro, e aí possa optar
entre Flamengo e Atlético Mineiro. Acredito que o Flamengo, entrando efetivamente no negócio, fazendo proposta para ambas as partes, o Flamengo vai levar. É a minha opinião. Aí já não é informação, é opinião. Gente, ontem tivemos um evento, né? Que acontece, quem nos acompanha há mais tempo vai saber, muita gente não acompanha a gente sempre, né? Então não sabe. Aqui onde eu moro, no meu condomínio, tem sempre a pelada dos jogadores. Era um condomínio onde muitos deles moravam, né? Quando jogavam no Brasil. Então tem a pelada que acontece todo meio de ano e final de ano, término da temporada deles lá e meio de temporada, intertemporada, dos jogadores que jogam na Europa, né? Então, cada um tem um time, né? Por exemplo, vai ter um torneio aqui que vai acontecer no sábado. Time do Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior vai estar, mas não vai poder jogar, como no ano passado ele jogou, né? Dessa vez ele não vai poder jogar. O time do Alex Teixeira, que jogou no Vasco. O time do Paquetá, que também não vai jogar, porque está na Inglaterra, né? A Inglaterra tem jogos nesse período, ele não pode, infelizmente, estar presente. Somente o irmão dele que joga, que é morador aqui do condomínio. E o time do Wendel, né? Que é o time que ele monta com os amigos dele lá de Duque de Caxias, e é um time que sai rodando vários lugares para poder jogar, inclusive até na Rússia esses caras já jogaram. E aí a gente ontem fez contato com ele, a gente pôde estar muito próximo ao Wendel e conversamos durante muito tempo sobre a possibilidade de jogar no Flamengo. Olha só esse vídeo, só para vocês terem uma ideia. Quem acha que pelada de boleiro é tranquilinho? Olha olha o X. Olha o X. Ele tá chegando no meu tornozelo toda hora. Ele tá chegando no meu tornozelo toda hora. Rapaz, coitado do juiz, né? E eu vou dizer pra vocês, no primeiro tempo o juiz foi eu. Eu falei, tô fora. Você tá maluco, eu vou continuar apitando aqui, quase me batendo dos dois lados. Não dá, o que eu fui xingado pelo Wendel, por outros, não dá. Falei, tô fora, passei o apito pro amigo ali no segundo tempo e ele ficou ali louco, rapaz. Não é mole não, os caras não aceitam perder de jeito nenhum. E aí, tanto antes da pelada, quanto depois, a gente teve o contato, né, com o Wendel e a gente perguntou, inclusive durante a pelada, a gente conversando muito com pessoas que são muito próximas a ele, pessoas que moram com ele na Rússia, e assim, o que a gente apurou e o que a gente pode trazer para vocês, de verdade, nesse momento, gente, a possibilidade do Wendel vir para o Flamengo nesse início de ano, ela é zero. É zero. A chance é zero. Então, qualquer situação que você ouça falar, o Flamengo vai tentar o Wendel, esquece. Esquece. A probabilidade do Wendel jogar no Flamengo no meio do ano, ela é muito grande. Mas é muito grande mesmo. Porque há um acordo efetivo para a liberação dos determinados jogadores que atuam no Zenit no meio do ano. O presidente reuniu todos eles. Todos eles estão insatisfeitos. Inclusive, a gente apurou uma informação que o Claudinho não está bem. Ele não está bem, inclusive no aspecto psicológico. O Claudinho só faltou pedir pelo amor de Deus para poder ser liberado, porque o Wendel está numa situação mais confortável. Porque quando ele fez lá a situação contratual, né, a renovação contratual, ele fez uma renovação, a multa dele era 35 milhões de euros. E ele assinou uma renovação que depois de um ano, essa multa cairia, que é justamente no meio do ano passado, para 18 milhões de euros, que é o valor da multa dele. Então, assim, qualquer clube na Europa hoje paga isso, tranquilamente. Então ele está tranquilo, porque tanto para o Flamengo, e o Flamengo chegou a fazer uma proposta de 18 milhões de euros, segundo eu apurei lá com eles. Só que o Flamengo, isso no meio do ano, tá, galera? Não agora. Só que o Flamengo fez uma proposta de 18 milhões de euros pagando em 5 anos. O presidente do Zenit, que é um cara que é multimilionário, inclusive tem informações extras que a gente conseguiu apurar, rapaz, que é um negócio inacreditável de dinheiro. O que esse clube tem de grana, a gente vai desenvolvendo em outros vídeos e nas lives vocês vão acompanhar. Tem muito assunto que a gente apurou e descobriu. Não é só o cara ser o dono do gás, que fornece gás, da empresa que fornece gás para toda a Europa, não. O próprio presidente da Rússia tem ali investimentos, né? Ele coloca uma grana no clube da cidade dele, que ele é de São Petersburgo. Os outros clubes, todos, são de Moscou, os maiores, né? Os 3 outros maiores.
O Zenit é de São Petersburgo, que é da cidade do Putin. Então, assim, é muito difícil, é muito dinheiro envolvido e eles não aceitam. Ah, quer sair? Então vem aqui e paga a multa. A do Wendel é bem mais baixa, a do Claudinho é altíssima. Ele assinou a renovação com uma multa alta. Ele, segundo a gente apurou, ele não está bem psicologicamente, desesperado, querendo sair de lá, querendo voltar, tanto para o futebol brasileiro ou para outros centros, já que a visibilidade lá é muito pequena. E o presidente reuniu todos os brasileiros, segundo a gente apurou ontem, antes deles saírem de férias e comunicou que o Wendel já tinha dito a ele que não voltaria, né? Não voltaria para lá depois das férias. Ele falou, olha, quem se rebelar vai se prejudicar, porque no meio do ano eu facilito a saída, eu libero vocês para poder ir para determinados clubes. Cara, claro, cada um com o seu valor, mas agora a chance é zero. Nenhum dos jogadores. Então, Claudinho no Palmeiras, Douglas Santos, Flamengo chegou a procurar, chance zero. O presidente reuniu os jogadores e comunicou: se reapresentem na data certa, queremos ser campeão, queremos disputar a competição até o final, segurem aqui por mais 4 meses, que é quando termina a temporada lá, e a gente pode negociar uma saída de vocês. Mas agora, em janeiro, chance zero para nenhum clube. Nenhum clube. Então, por favor, se reapresentem na data combinada. Então, assim, a gente traz aqui, a gente queria trazer uma notícia melhor, mas nesse momento a chance é zero. Só que, eu inclusive brinquei com ele, falei, pô, cara, no meio do ano a gente espera aqui no Mengão, não sei o que. Ele falou, cara, se Deus quiser, você não sabe o quanto, como eu vejo a hora. Não pude gravar, né, cara, assim, eu acho que seria até ruim para ele e seria ruim para o Flamengo também, se a gente fizesse uma gravação dele falando qualquer coisa. A gente vai estar com ele de novo no sábado, na semana que vem, quinta-feira novamente, na outra semana. Eu estou entrando de férias hoje no trabalho, então, assim, vou ter uma flexibilidade maior para poder estar presente nos eventos. Mas eu confesso a você que vou gravar algumas coisinhas, né, de mensagem para o canal e tal, que ele se dispôs a gravar, mas nada relacionada à vontade de vir para o Flamengo, porque pode atrapalhar, né? Numa situação futura de meio do ano, que o Flamengo vai manter investimentos, pode atrapalhar, e aí a probabilidade é real. Ele já falou, no meio do ano ele volta, porque existe um acordo com o presidente, não só ele, mas com os demais brasileiros. Gostaram? Deixe o seu like aqui no canal, deixa agora o seu like, inscreva-se no nosso canal Família da Nação, clica aqui embaixo e comece a pontuar. Quer acompanhar nossas redes sociais? Gente, nossas redes sociais, quando a gente tiver num evento como esse, a gente faz transmissões ao vivo. Tá aqui o link do nosso Instagram do Família da Nação. Clica lá e segue a gente para você poder acompanhar tudo sobre o nosso Flamengo. Um agradecimento especial, minha mãe hoje, Sônia Regina de Oliveira Barcelos, completa 70 anos, um dia muito especial. Mãe, te amo pra caramba. Tivemos um ano especial em que você foi bisavó da Bela, né? O teu sonho realizado de ter uma netinha menina, já que eu só dei 3 homens, rapaz, só menino que sai aqui, né? E um agradecimento especial. Te amo, mãe. Daqui a pouquinho a gente vai estar junto. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras.